Boa tarde, pessoal. Bem-vindo para mais uma nossa videoaula aí, tá joia? Hoje nós vamos continuar na unidade 2, tá? Que é o capítulo 1. Só que se vocês lembram, nós trabalhamos com a ação humana nos ecossistemas, falamos principalmente na ação sobre o ar atmosférico. Relembrando principalmente, né, o efeito estufa, as chuvas ácidas e a destruição na camada de ozônio. Hoje nós vamos tratar, na segunda parte, dessas ações, mas impactando principalmente a água, que são os nossos recursos hídricos, e o solo. É um assunto extremamente abrangente que nós poderíamos ficarmos aqui horas a fios falando aí. Tá joia? Boa aula aí para vocês. Tenha um pouquinho aí de paciência comigo, tá joia, gente? Contaminação ambiental. Na segunda parte nós vamos falar aí da contaminação da água ou contaminação dos recursos hídricos aí. A poluição da água ela pode ocorrer pelo lançamento de esgoto doméstico e industrial, sem tratamento prévio, em rios, lagos e mares. O esgoto pode ser um material rico em matéria orgânica que leva ao aumento de bactérias que vivem nas águas. O que eu estou querendo dizer aí para vocês? Relembrando um pouquinho, o nosso esgoto, né, das nossas casas, né, vão cair nos rios, esses rios vão contaminar novos rios, lagos, lagoas, né? E quando se fala em fezes, dejetos humanos, nós estamos falando em matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é fonte de alimento principalmente para micro-organismos como as bactérias. As bactérias são seres que desempenham um importante papel na natureza, né? Como decompositoras, né? Elas contribuem para a reciclagem dos nutrientes da natureza. Elas são extremamente benéficas, né? Mas em muitos dos casos aí, elas são agentes aqui, patogênicos que causam doenças na gente e principalmente, né, trazem grandes prejuízos ao ecossistemas aí. Tá legal? As bactérias, né, em grande quantidade, né? Por que em grande quantidade? Esses dejetos humanos aí vão fazer com que ela consuma grande parte do oxigênio na água, o que leva à morte dos demais seres vivos, tá? Na gravura, nós temos aí o desenho, né, cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, né, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Houve um crescimento muito, né, uma valorização por metro quadrado de uma grande área nobre da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, todos esses prédios, todas essas casas ao redor da lagoa não tem tratamento de rede de esgoto. Então, esses dejetos vão cair na água. Essa grande quantidade de dejetos de matéria orgânica vão fazer com que não somente as bactérias, né, mas nós também temos outros tipos de algas unicelulares que a nossa apostila não menciona. São as algas cianofícias, que nós veremos lá na frente do nosso capítulo, né? Algas que contribuem para um processo chamado de eutrofização. É um nome complicado essa palavra eutrofização, né? Mas em outras palavras, a multiplicação não somente das bactérias, mas também de algas em grande quantidade vai gerar o quê? Menor quantidade de oxigênio na água. Havendo essa menor quantidade de oxigênio na água, vai haver o quê? Uma grande mortalidade de peixes principalmente, o que provoca o quê? Um grave desequilíbrio ambiental, provoca mau cheiro, odor e por aí afora vai.
Então, uma das medidas corretivas aí seria de cara o quê? Seria a estação de tratamento de água, desculpa, seria a estação de tratamento de esgoto dessas áreas residenciais aí. Vocês imaginem, né? Rio de Janeiro, conhecido mundialmente, e nós temos aí, né, a Lagoa Rodrigo de Freitas, com esse convivendo há anos, há décadas, com a mortandade de peixes e de outros animais aí, devido à ação humana desenfreada aí. Nós temos outros exemplos de contaminação da água que nós veremos agora, né? Eu mostro ali para vocês, ó, tem da primeira gravura, nós temos um tubo, né? Grandes empresas, né, lançam diretamente seus produtos químicos na água, né? Em grande escala aí. Ali na lateral nós temos garrafa PET, restos de utensílios domésticos que são lançados nos rios, né? Isso aí na época de chuvas é comum ver um grande estrago que ocorre. É um dos grandes desafios dos governos municipais, dos governos estaduais, dos governos federais, a questão da estação de tratamento de esgoto e uma destinação correta para esse tipo de contaminação. Apesar de nós estarmos separando aí, né, os efeitos, né, da ação humana nos recursos naturais dentro da natureza, em ar, água e solo, nós observamos que eles estão extremamente ligados entre si. Este ano que passou agora, né, foi retificado, né, que os municípios terão um prazo maior para a destinação desses dejetos aí, né? É a questão do famoso saneamento básico. Se fala muito em saneamento básico, né? Onde levar esse lixo? Qual a forma melhor de destinação desse lixo aí? No próximo capítulo, nós iremos tratar de como que o homem, ao longo destes últimos anos, ele vem tentando mitigar, ou seja, ele vem tentando minimizar os efeitos desta ação sobre a natureza, sobre o nosso meio ambiente aí. Agora nós vamos falar na contaminação do solo. A poluição do solo, ela pode ser gerada pelo acúmulo de lixo, por fertilizantes, agrotóxicos usados na agricultura ou produtos químicos usados na mineração. Quando eu falo, por exemplo, acúmulo de lixo, nós já falamos na aula passada, né? Se nós pegarmos Visconde do Rio Branco, relembrando a aula passada, né? Nós temos aqui como que é feita a coleta? Existe coleta seletiva? Existe separar o lixo orgânico do inorgânico? Lembrando que o lixo orgânico é o lixo molhado, casca de banana, restos de comida, e o inorgânico é aquele, né? Como latas, garrafas PETs. Nós temos essa destinação correta? Será que não só Visconde do Rio Branco, mas as demais cidades da nossa região, da microrregião de Visconde de Ubá, da zona da Mata Mineira, tem? Ou como todo o Brasil como um todo? Eu não estou aqui fazendo crítica de maneira alguma, mas é importante que vocês, alunos do 7º ano, nasçam com essa concepção, tenham dentro dessa concepção que há necessidade de uma destinação correta para esse lixo aí. Acredito que nós vamos resolver isto de hoje para amanhã,
né? São medidas que terão que ser levadas a longo prazo para poderem serem resolvidos, mas que é de suma importância nós resolvermos essa situação o quanto antes aí, tá? O acúmulo de lixo pode causar a contaminação das águas subterrâneas. Águas subterrâneas, gente, são as águas que ficam nos lençóis freáticos, tá? Lá debaixo do subsolo, tá certo? Contribuir para a disseminação de doenças, pois atrai moscas, ratos e outros transmissores aí. Nós estamos aí na época chuvosa, por exemplo, né? O acúmulo dessa água pode trazer a proliferação do mosquito da dengue, que também traz a febre chikungunya, né? Traz o zika vírus ali. Voltando um pouquinho no tópico anterior, eu falei fertilizantes. Na agricultura também é muito utilizado, por exemplo, fertilização inorgânica, quando a gente compra adubo, né? Os agricultores utilizam adubo NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Só que esse adubo, quando ele é jogado no solo, nem todo ele é reaproveitado. E vem uma água da chuva, esta água aí vai carrear, vai retirar, levar para os rios, levando também a proliferação de micro-organismos, causando novamente lá aquele processo de eutrofização. Outra coisa importante é os agrotóxicos, né? Muitas das vezes a mãe de vocês vai ao mercado, compra principalmente tomate, pimentão, batata, cenoura, as verduras, né, os hortifrutigranjeiros que a gente fala aí, é utilizado muito agrotóxicos. Agrotóxicos são substâncias químicas com poder altamente prejudicial ao nosso organismo, tá? O interessante seria a gente produzir alimentos que não se utilizem agrotóxicos. Esses agrotóxicos, eles são utilizados principalmente para combater as, entre aspas, ditas pragas na agricultura, né? Alguns países de primeiro mundo já ocorre o quê? Muitas pessoas já recorrem à busca de alimentos orgânicos, à busca de alimentos que não foram produzidos utilizando os agrotóxicos. Há um grande aí inconveniente para as populações que têm poder aquisitivo menor. Quando eu digo poder aquisitivo, menores condições de dinheiro, de salário, porque geralmente os produtos orgânicos ainda saem mais caro para o consumo, né? Então, a produção de alimentos através do método tradicional, utilizando agrotóxicos, né? É o meio mais comum utilizado em todo o mundo aí. Produtos químicos da mineração, eu poderia dizer para você, para extrair o ouro, eu utilizo um produto químico chamado mercúrio. Esse mercúrio, ele separa o ouro do aluvião. A aluvião é a parte terrosa da terra, né? Então, quero o ouro, eu vou separar. Nisso eu preciso utilizar uma peneira, jogar aquela quantidade de terra, jogar água e jogar o mercúrio. Esse mercúrio, por exemplo, ele vai contaminar a água, vai contaminar o solo, consequentemente, contaminando alguns animais, animais maiores vão se alimentar dele e esse mercúrio ele vai acumulando dentro das cadeias, dentro das teias alimentares, ocasionando aqui prejuízos, né, e principalmente transtornos gravíssimos à saúde humana, né? Sistema nervoso, muitos tipos de câncer, inúmeros prognósticos aí. Tá joia? Lembrar bem aí, dei um exemplo clássico para vocês aí da mineração. Temos outros, mas depois nós podemos pesquisar aí para vocês. Tá joia? Tô indo muito rápido, gente. Tá dando para vocês entenderem aí? Lembrando que todo e qualquer tipo de dúvida,
nós podemos tirar junto da plataforma do Google Meet, que estará disponibilizado. Por enquanto ainda eu não estou por dentro assim como que será feito dentro da plataforma, mas tenho certeza que vai transcorrer tudo de maneira bem tranquila aí, tá joia? Eu vou voltar um pouquinho e falar dos aterros sanitários, né? Porque a gente acaba envolvendo o que? Água, solo e ar. Não tem como subdividir aí, né? Aterro sanitário é um local destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela ação humana. Nele são dispostos resíduos domésticos, comerciais, da indústria, de construção e também resíduos sólidos retirados do esgoto. Tá legal? Aí eu coloquei duas fotos para vocês, mostrando um aterro sanitário típico, tá certo? Não é objeto da nossa aula falar como que funcionam os aterros sanitários, mas só para poder generalizar para vocês, é o local onde nós vamos ter a destinação correta desse lixo aí, tá? Um detalhe, você vai gerar renda, porque você acaba empregando pessoas na coleta seletiva desse lixo, você acaba, né, minimizando os efeitos sociais do desemprego, né? Então, menos pessoas na rua ociosas, você vai ter o que? Empregos. Em contrapartida, você não vai ter contaminação dos lençóis freáticos ou dos lençóis subterrâneos aí, em hipótese alguma. Você vai conseguir separar o que é orgânico, né, produzindo adubos, fertilizantes de maneira natural. E você também vai poder o quê? Separar aquilo que não é inorgânico, né, tipo latinhas, papelão, vidros, que podem ser o quê? Reutilizados, reaproveitados e voltar novamente para o consumo. Com isso, nós estaremos aqui diminuindo, né, a busca por mais recursos naturais dentro da natureza, tá certo? Geralmente a nossa cidade, né, eu tenho quase certeza que Visconde do Rio Branco não conta com aterro sanitário. Nós podemos verificar até na frente aí. Acho que São Geraldo, Guiricema, Ubá, Rio Pomba também não conta, mas creio que vocês devem sim fizessem até uma pesquisa no Google, na internet, né? Mas existe uma lei, eu não sei o número da lei também não, que institui que todos os municípios devem ter um aterro sanitário para a destinação correta do seu lixo. Isso é muito importante. Essa lei tem que entrar em vigor. Eu acredito que o prazo tem expirado e o atual governo federal ele acabou ampliando esse período aí. Mas uma das grandes preocupações dos gestores municipais, não só da nossa cidade, como de todo o Brasil como um todo, é a destinação final desse lixo aí. Tá bom, gente? Depois, se alguém quiser tirar mais dúvidas comigo na aula via Google Meet, eu estou disponível. Talvez até marque uma pesquisa para vocês, para a gente ver mais a questão do aterro sanitário. Porque na aula anterior eu falei com vocês a questão do ETA, né? Da Estação de Tratamento de Água e Esgoto. Aqui em Rio Branco nós também não temos, relembrando que a Copasa, ela traz uma cobrança na nossa conta de água, porém esse serviço não é prestado. Volto a frisar para vocês, a Copasa não é uma empresa do governo municipal, não. Ela é uma estatal, é do governo do estado. Então, se ela é responsável em fornecer a nossa água e ela é responsável em fornecer, em fazer o tratamento da rede de esgoto, faz necessário que essa cobrança seja feita, né? Que até o presente momento isso não tem ocorrido aí. Tá joia? Eu repito muito a palavra tá joia, vocês vão me desculpando aí, tá certo? Porque
porque como está no online, tudo é novo, a gente acaba sem querer repetindo aí. Outros impactos no meio ambiente. Nós vamos falar de maneira, né? Porque se eu for sentar aqui, nós podemos ficar 2, 3, 4, 5, 6, um dia, meses a fio de falar de impactos ambientais, né? Danos provocados no meio ambiente, na terra, na biosfera, pelo ser humano, por todos os seres humanos, né? Não só os brasileiros, mas como em todas as esferas mundiais aí, né? Nós temos vários cursos superiores, né? Engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, um ambientalista, o sanitarista, né? Que trabalham com a temática. E é um tema que está o quê? Focado em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas do saber aí. Tá bom? E é bom, né, que eu desperto em vocês aí, quem sabe no 7º ano, né? Vocês já vão amadurecendo a ideia para o ensino médio. Quem sabe vai sair um engenheiro ambientalista aí, um engenheiro sanitarista, para tentar estar auxiliando na busca e nas soluções para essas questões tão pertinentes que vêm agredindo de maneira tão assintosa o nosso meio ambiente. Então, outros impactos no meio ambiente, além de causar a poluição ambiental, as atividades humanas podem modificar profundamente os ecossistemas naturais por meio do desmatamento. Desmatamento é o que? O corte de árvores. Nós observamos muito na questão ali do Cerrado, do Pantanal Mato-Grossense, da Floresta Amazônica, que além da madeira que eles querem abrir área para a criação de cultura de bois, da bovinicultura, tá? Isso é muito importante. Ou para campos de soja, plantio de soja. Soja também é muito importante para a gente, a carne de boi também é muito importante. Da introdução de espécies exóticas. Exóticas, eu digo assim, eu, por exemplo, eu tive como formação básica em engenharia florestal. Então, eu estudei muito o eucalipto em viçosa. Só para ter uma noção, o eucalipto ele não é proveniente aqui do Brasil. Ele veio da Oceania, ele veio da Austrália, principalmente. Nós temos 600 espécies de eucalipto, né? Dessas 600 espécies, 596 é proveniente da Austrália e 4 da ilha de Bornéu ali. Foi trazido em 1900 por Navarro. Tá? Então a gente fala que é uma espécie exótica. Eu dei o caso do eucalipto para vocês, mas nós temos também espécies exóticas como animais que acabam sendo introduzidos dentro dos nossos ecossistemas aí. Que é legal? Da pesca e da caça indiscriminada, do tráfico de animais silvestres. Constantemente aí vocês veem noticiários mostrando o tráfico de animais silvestres, né? Pessoas que comercializam, tiram do Brasil, levam para fora, comercializam dentro de casa. Agora, para que eu possa ter um animal silvestre dentro da minha casa, é necessário que eu tenha o quê? É necessário que eu tenha uma autorização do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Hídricos Renováveis, tá bom? Então, quem tiver um passarinho preso aí na gaiola, toma cuidado. Saiba que é um animal silvestre. Vocês têm que ter essa autorização aí, tá? A pesca indiscriminada é quando os barcos saem, né? Usa aqueles arrastões, retira uma grande quantidade de peixes, além do normal. E ainda acaba matando outros animais que não são necessários ao consumo humano. É que nós vamos ver aqui agora no próximo slide aí. O desmatamento ocorre pelo corte de árvores ou por queimadas, né? Nós vimos esse ano também muitos fogos, né, na Amazônia, no Pantanal Mato-Grossense principalmente, né? O ano de 2020 foi o ano em que o Brasil bateu recorde no número de queimadas, né? Quem faz esse controle aí principalmente é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Via satélite, então houve um desmatamento considerável aí. O solo sem cobertura vegetal fica exposto ao impacto direto da chuva e dos ventos, sofrendo erosão. Como exemplo,
o solo deixa de ser apropriado para o crescimento de novas plantas. Eu vou dar um caso para vocês. Se vocês colocaram fogo, desmatou, o solo fica desnudo, fica desprotegido. Quando vem uma chuva muito forte, essa chuva vai o quê? Carrear, vai retirar o quê? Uma grande quantidade de terra e vai levar para os rios. Esses rios, com o passar do tempo, eles vão ficando cada vez mais rasos, né? E esse solo desprotegido vai, vai, vai perder os nutrientes e, consequentemente, ele fica estéril. Estéril significa o quê? Ele fica desprovido de nutrientes para que outras culturas se instaurem ali. Né? Erosão geralmente forma-se grandes crateras, grandes buracos, o que impossibilita a prática da agricultura. Né? Então você perde. O Brasil já tem grandes áreas de erosão, né? Devido à grande quantidade de desmatamento e de queimadas aí. O desmatamento pode causar a extinção de diversas espécies, animais, vegetais, pois elas perdem alimento e abrigo. Olha, nós já vimos aqui, vou dar um caso, por exemplo, da nossa Mata Atlântica. Quando os portugueses chegaram aqui, ela cobria lá do Rio Grande do Norte, vinha até o Rio Grande do Sul, 200 quilômetros na faixa costeira. Hoje nós temos o quê? Apenas 3% dessas faixas costeiras. 3% da cobertura vegetal da Mata Atlântica. Ali nós temos aqui a maior biodiversidade, a maior variedade de espécies de seres vivos de todo o nosso planeta, de toda a nossa biosfera. Imagina agora a quantidade de seres vivos, de espécies que desapareceram e muitas que estão por desaparecer. Então, manter esses ecossistemas intactos é preservar a nossa identidade e principalmente, né, gente, a descoberta de inúmeras doenças que podem estar ali localizadas por pesquisadores, por biólogos, por cientistas e por outro. A introdução de espécies exóticas consiste em levar a um determinado ecossistema espécies de outras localizações. Se a nova espécie não encontrar predadores naturais no ambiente onde foi introduzida, ou se ela encontrar recursos naturais como alimento e abrigo em abundância, e se conseguir reproduzir rapidamente, pode colocar em perigo a sobrevivência das espécies locais. Isso eu quero dizer, por exemplo, aqui no Brasil teve uma espécie de um caramujo que veio da África. Então ela é exótica porque estava no continente africano. Chegou aqui no Brasil, ele não tinha nenhum predador natural e encontrou abrigo em grande facilidade e alimento. Ele se tornou praticamente uma praga. Ele ataca a agricultura, né, principalmente de hortaliças, de verduras, trazendo enormes prejuízos à agricultura. Então tem que se tomar muito cuidado com estas espécies exóticas aí. Por isso que há no Brasil uma barreira sanitária tentando minimizar. Mas o ser humano, como se diz, né? Ele tenta burlar a lei, onde que ele vai, ele tenta retirar um pedacinho, trazer, fazer o tráfico, né? Nós precisamos então de trabalhar muito com a conscientização ambiental, educação ambiental. Não só educação ambiental dentro das escolas, educação formal, mas a educação dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso clube, dentro das nossas relações sociais, tá? Lembrando sempre, nós temos que trabalhar com a coletividade como um todo aí. A caça e a pesca também são consideradas indiscriminadas quando o de animais capturados é maior que a quantidade de indivíduos que nascem na área em questão. Um exemplo é a proibição de atividade pesqueira durante a reprodução dos peixes. Ô, gente, a maioria dos pescadores utilizam aqui a pesca de arrasta.
usam grandes redes que acabam arrastando o fundo do mar. Então você está querendo lá pescar camarão. Mas além do camarão vem outros seres vivos. Além de você danificar toda a flora e fauna daquele fundo do mar, você vai estar matando uma grande quantidade de animais que não há necessidade. Há poucos dias, se vocês tivessem observado aí no Jornal Nacional, no Jornal da UMA, estava até uma briga dessa pesca de arrasca por arrastamento no Rio Grande do Sul, que acabou proibindo. Aí Santa Catarina também não proibiu, levaram para o Supremo Tribunal Federal e está esse impasse aí. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, essas pessoas que vivem da pesca para poder se alimentar, mas aquilo que eu falei, volto a frisar com vocês, é necessário um crescimento, mas um crescimento com sustentabilidade. Até que ponto eu posso estar agredindo o meio ambiente? Nós temos que mitigar, nós temos que minimizar ao máximo, né, os efeitos da ação humana sobre o meio ambiente aí. O tráfico consiste no comércio ou na negociação ilegal de animais e plantas. Esse tipo de atividade põe várias espécies em risco de extinção. Acredita-se que o comércio ilegal de animais movimente cerca de 10 bilhões de dólares por ano no mundo. Estes dados são de 2010, registrado pela ONG. ONG é uma organização não governamental sem fins lucrativos, tá? Não é para ganhar dinheiro não, tá, gente? Aí é uma sigla em inglês que vocês não precisam saber, que é o WWF, tá? É muita gente ganhando dinheiro sobre o tráfico ilegal de animais e vegetais. É uma prática assim, extremamente abusiva e muito complicada a ser combatida, tá? Quando a gente fala nisso, assim, mas será, Ronaldo, que tem jeito? A gente para pensar, fica assim desanimado, acho que não vai ter jeito não. Mas nós nunca podemos perder a confiança nas instituições, em que nós, seres humanos, nós como sociedade civil, né, funcionando, nós temos que lutar, nós não podemos deixar passar. Afinal de contas, são as próximas gerações que virão, né? Então, se escassear todos os produtos dos recursos naturais, né? Fica deverasmente complicado aí, tá joia? Eu coloquei uns exemplos para vocês, que vocês já devem ter visto muito aí, ó. Periquitos enjaulados, nós temos ali araras, macacos. Poderia listar para você inúmeras outras fontes aí, tá? Vocês podem pesquisar na internet. Isso aí acontece de maneira abusiva mesmo. Não só no Brasil, tá? O Brasil é um dos grandes exportadores ainda de mandar esses animais para fora do Brasil. Mas o ser humano, ele faz isso de maneira normal e acha que é normal, né? Então, tomar. Aí eu mostrei para vocês, lembrando lá a pesca, né? Ilegal, vocês veem esse grande arrastão, né? Observe a grande quantidade de peixes ali. Eles não estão procurando aqueles peixes ali somente, não. Eles devem estar procurando um outro produto. Então, você quer uma quantidade mínima de um determinado produto que você quer e vê uma outra quantidade muito maior. Aí que mora o perigo. Algumas leis brasileiras restringem a pesca, principalmente no período de reprodução. Por quê? Para poder tentar minimizar esses efeitos aí, tá? Mas muitos pescadores acabam não respeitando. Não vou ficar condenando esses pescadores não, tá, gente? Porque eles precisam levar o sustento para casa deles, alimentar a família deles. Não é uma vida muito fácil. Mas nós precisamos de uma política federal, né, estadual, para subsidiar essas famílias que necessitam da pesca aí, tá? É aquilo que eu falei, é os três poderes, né, legislativo, executivo, até mesmo municipal, porque
As cidades que estão nessa região aí, elas têm que participar, né? Como que vai ser feito esse processo aí? Mostrando aí para vocês uma área que foi desmatada ali, ó. Na primeira foto nós temos um desmatamento para poder extração de madeira no Brasil, principalmente a floresta amazônica, um dos maiores exportadores de madeira para o mundo, tá? Madeira nobre, madeira de primeira. Essa madeira é exportada para fora do país ou mesmo para abastecer as grandes indústrias moveleiras aqui na nossa região sudeste, né? Esse desmatamento provavelmente ele vai contribuir muito para o processo de erosão aí, tá? Essas duas fotos são típicas da floresta amazônica lá na região norte do nosso país aí. Aí eu coloquei para vocês dois desenhos, ó. O primeiro desenho ali embaixo tá uma coisa horrorosa, né? Erosão totalmente, né? Deixou aquele solo totalmente impróprio para a prática agrícola ou para qualquer outro tipo de agricultura. Restabelecer, reestruturar esse solo aí fica muito difícil. Ali também crateras mostradas aí para vocês. Tá joia? Ô, gente, eu queria agradecer, tá? Obrigado pela atenção de vocês, tá? Não sei se eu falei rápido demais. Peço desculpa aí para vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no grupo do WhatsApp, pode estar me chamando por chamada ali no Google Meet ou via telefone. Eu estou aí para poder ajudar, para poder contribuir para vocês, tá legal? Eu vou deixar nessa aula para vocês algumas recomendações, tá? Vocês vão assistir a aula, né? Às vezes para assistir uma, duas vezes, fazer uma leitura do capítulo 1 da unidade 2, que está no nosso caderno 2 aí, tá? Em seguida, vocês vão fazer as atividades das páginas 196 a 199. Está sempre distribuído na nossa apostila como organize o conhecimento, tá? Depois, aplique o que você aprendeu. Depois, analise o que você viu. Tá legal? Não deixem a matéria acumular, façam as devidas correções. Eu também irei fazer a correção com vocês pelo Google Meet ou vou estar digitalizando, deixando essas respostas na plataforma Ciências do nosso colégio aí, tá? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!